8h54 de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM. Oferecimento de Radmed Diagnósticos por Imagem, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Unimed Campos e Proteus. Bom, conversando com a Nílvia Coutinho, psicóloga, falando com a gente aqui hoje, mestre em cognição e linguagem da UENF, conversando com ela aqui nesta manhã, falamos sobre essa questão dessa onda dos bebês reborn, falamos também sobre todo esse contexto da participação da influencer Virgínia Fonseca na CPI das bets, a própria consequência desses joguinhos, que na verdade ela explicou e deixou claro aqui que você não ganha nunca, e até quando ganha entra naquela de perder, perde. Então a gente tenta, são 5 minutos só para a gente acabar o programa. O conteúdo. Você conhece alguém que já passou por isso? Do dinheirinho? Sim. Perdeu dinheiro? Sim. Diferente dos bebês, não é? Dos bebês, então estamos falando de um problema sério e real que está destruindo nossas famílias. Não podemos nos calar. Vereadores, precisamos de ajuda. Qual seria a solução? Precisamos de ajuda. Esses jogos precisam... algo precisa ser feito. Porque, como eu disse, existem pessoas boas e pessoas ruins. Infelizmente, Cláudio, nós estamos aqui, você é jornalista, mas você sabe muito bem que a gente está numa época de pós-verdade e de fake news. Então, muitas vezes, você já deve ter vindo aqui desmentir uma fake news. Exatamente. Existem canais sérios para fazer isso, e hoje o rádio acabou virando aí uma fonte de seriedade em comparação a esses... Mas as pessoas ouvem ou não? Preferem acreditar, às vezes, nos grupos de WhatsApp. Precisamos, sim, nos mobilizar cada vez mais, nos unirmos enquanto sociedade, pessoas de todas as profissões, para que a gente diminua esse problema. Isso é uma situação muito grave e isso é uma situação de saúde pública. Tem cliente aqui fechando já comigo aqui, quero comissão, tá? Para levar lá para você. Ótimo. Posso mandar um beijo? Por favor. Então, beijo para Gabi Lessa, jornalista maravilhosa, minha amiga, que disse, tô te ouvindo na rádio, sempre maravilhosa e pontual, puro conhecimento e sensibilidade. Gabi, te amo. Legal, boa. Ó, o Wellington tá aqui lá de São João da Barra, tá falando, vou fechar uma... tem hiperatividade, ele é hiperativo. Ele falou, até à noite eu tenho. Eu também, Wellington. À noite também? Claro. E ele falou que atrapalha. Ela falou que atrapalha a vida dele. Sim, Wellington, eu não escondo de ninguém que eu tenho TDAH, porque isso já me fez sofrer muito na vida. Eu fui uma adolescente esquisitona, porque é verdade, sabe? E aí, como eu era inteligente, as pessoas achavam que eu não tinha problema nenhum. Mas isso me trouxe questões muito graves na minha vida. Eu acho que, se bem tratado, você pode ter uma vida muito legal.
Aproveitar, eu acho legal a gente aproveitar assim, o que pode ser uma deficiência virar uma Eu não eficiência. vejo como deficiência, não. Não, Eu me sinto uma X-Men, inclusive. Sim, não, é o que isso? Mas sim, não, mas é o que eu estou te falando. O que pode para muitos ser uma deficiência, eu entendo que pode ser, na verdade, uma Sabe por quê, Cláudio? eficiência. O TDAH, ele tem um outro lado chamado hiperfoco. Pessoas com TDAH são curiosíssimas e elas entendem de muitos assuntos e elas fazem ligações entre os assuntos. Eu consigo estudar um tema de filosofia e fazer ligação com desenho animado. E eu acho isso fantástico. Muito bom. Nós Muito bom. pensamos fora da caixa. Muito bom, muito bom. Sai desse cotidiano, sai desse normal. Sim. Vamos lá, 8h58. Eu fiz uma entrevista aqui uma vez com um representante de uma entidade que é uma ONG. Agora são OSCs, né? Não mudou a nomenclatura, Tá mas vendo como eu preciso de jornalistas? Eu nem sabia disso. não existe mais ONG, são OSCs. Sério? Estão vendo? Eu falava ONG até hoje. Não, Não mais. mas na verdade tem o mesmo conceito. E aí, o seguinte, o nome dela é Brasil Mais Digital. E uma das pautas que eu fiz questão de falar foi para os idosos, terceira idade, idosos, velhos, porque a gente no Brasil tem a lei do idoso que é fantástica, mas a gente chama de idoso e trata como velho. E vou te falar. Eu adoro meus pacientes dessa idade. Então, São mas, fantásticos. mas a gente chama de idoso por respeito, até por cumprir a exigência. Não. Mas aqui, posso falar? Duas coisas. Um casal, quando tá lá nos dois, eles se chamam como? Minha velha. Minha velha, né? Ou chama meu idoso. Eu acho isso muito legal, essa coisa de nomenclaturas e de tratamentos. Tem que ser respeitado, sim. Mas só que a gente tem que só não falar, praticar. Por que a gente estaciona o carro nosso no lugar do idoso? Se não tem idoso no carro? Você tratar como velho. O nome disso é falta de educação Falta social. de educação e tratar como velho e chamar de idoso. Então vamos lá. E aí, esse Brasil Digital, um dos temas era assim, por que o brasileiro como um todo, o ser humano como um todo, ele se afasta do digital como se fosse uma coisa inalcançável, uma coisa assim impossível, porque ele se julga incapacitado, porque ele é da época do fogão a lenha, não pode usar um cooktop aí de indução, não pode usar... Não vejo necessariamente como isso, não. O que a gente precisa entender... E aí vem, vamos lá, fechando aqui meu raciocínio para você... A pessoa com TDAH cortando... Não. Olha que absurdo. Me desculpa, meu bem. Somos nós dois. E aí, eu já te contei várias vezes, e eu tenho que me controlar sobre isso. E aí vem uma questão. Um exemplo. Vários idosos não caíram no golpe dos descontos feitos aí no INSS porque eles estavam antenados. Que maravilha. E não chegava na boca do caixa para receber, nem vai a banco, muitas das vezes, mas quando iam, eles mesmos pegavam o dinheiro deles, o extrato deles, tomavam, porque a gente normaliza esse desconhecimento do idoso. A Caixa Econômica, por exemplo, ou os bancos, eles colocam lá uma menina, um menino para te atender quando você vai receber, porque você é idoso, não sabe mexer nada. Cara, você está ali entregando todo o seu dinheirinho, possivelmente, na mão de outra pessoa. E quando chega o idoso também perto de você, fala assim, tira-se, vê meu extrato que eu não sei mexer no banco. Então, o que eu concluo com isso? Que os idosos que se dedicaram e aprenderam, o básico, também você morrer, mas conseguiram evitar fraudes e não caíram no golpe ou não aceitaram esses descontos que nem muitas das vezes passavam por eles. Conclusão. É possível todo idoso... Pergunta difícil. O programa já acabou e eu vou te fazer a pergunta. Mas é possível o idoso se antenar, se ligar e se cuidar melhor digitalmente? É possível, mas nós precisamos entender que os idosos, eles não são nativos digitais. Eles são imigrantes digitais. A internet, ela ainda é nova. E se nós pensarmos principalmente em aplicativos e em algumas possibilidades que nós temos das redes sociais, elas estão aí a partir de 2010, mais ou menos, ou a partir da década de 2000, quando o iPhone foi criado. Porque até então não se tinha todo esse contato com essa realidade digital. Então tem sim uma dificuldade maior. É impossível? Não. Mas vamos lá.
O cérebro de João, meu sobrinho, que está com 2 meses, é basicamente vazio. O que significa isso? O HD de João é capaz de aprender qualquer coisa. Se a gente quiser ensinar para João daqui para frente 10 línguas, 15 línguas, 40 línguas, João é capaz de aprender. Eu estou com quase 50 anos. Essa aprendizagem já acontece desse modo? Não. Por isso que é tão necessário que a gente estimule o nosso cérebro. Porque lá depois da adolescência, quando fecha o nosso córtex pré-frontal, a gente já não tem mais tanta facilidade de aprendizagem. Deixa eu entender seu cérebro. Eu dando de psicólogo agora. Vamos lá. Quebrando tudo aqui no TDAH. Você usa Pix? Uso, claro. Você paga R$1 no Pix? Pago. Ou você acha absurdo? Não pago R$1 no Pix. Você acha absurdo pagar R$1 no Pix? Não acho absurdo, não. Mas paga? Que... Já pagou? Não, nunca paguei. Mas pagaria hoje? Não. Por quê? Tem que admitir para poder entrar no mundo digital. Que pagar R$1 é absurdo. Não, você tem que admitir, eu não vou te convencer. Eu acho pouquinho. Quem disse que é pouquinho? Eu tenho. Quem disse que tem? Esse dinheirinho eu tenho. Mas é um questionamento muito interessante. Mas é impressionante. Se você for pagar R$1 com R$10, você não vai conseguir. Então, mas com R$50 você não vai conseguir. Lugar nenhum, ninguém vai te querer. As raízes são mais profundas, tá? Principalmente entre homens e mulheres. Isso daria um outro programa. Então, é muito comum que mulheres, por exemplo, direcionem seus ganhos para que o marido cuide desse dinheiro e depois transferem isso para os filhos. Inclusive, eu precisei trabalhar isso porque assim que eu me separei, quem passou a cuidar das minhas contas foi o meu filho. Então, porque por uma preguiça minha, preguiça digital, de parar e pensar, isso aqui vai dar trabalho, vou fazer isso não. Eu vou fazer uma outra coisa, eu vou estudar. Então, também tem uma certa comodidade que terceiriza esse trabalho. Tem uma certa preguiça. O que eu estou dizendo é que, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa capacidade de aprendizagem, ela diminui. Eu disse que diminui, eu não disse que acaba. Então, nós podemos aprender, sim, em qualquer idade. É óbvio que precisamos respeitar o recorte histórico-temporal das pessoas. Então, minha avó, que está com 92 anos, é de Praça João Pessoa. É uma pessoa que estudou até a 2ª série. É óbvio que ela não vai ter os manejos da internet e nem as malícias, Cláudia, porque aí tem um outro problema. Porque essas pessoas, elas não estão preparadas para os golpes digitais, porque elas acreditam em outras pessoas. Como eu disse, o meu avô emprestava dinheiro porque alguém ia lá pedir, dizia que precisava. E não é muito dinheiro não, gente, eu não estou falando, eu estou falando de coisas da roça, né? E era a questão da palavra. Tem isso hoje mais? Não tem. Meus filhos falam comigo. Eu falei, meu filho, ele me deu a palavra e eu acredito. E aí seus filhos falam o quê? Meu filho, pai, não existe isso não, pai. Não, pode não existir por causa de mau caráter, mas quando o cara é bom caráter, ele vai ter palavra a vida inteira. Eu tenho muitos pacientes adolescentes. E eles me ensinam muito. Sim, inclusive, essa semana uma me ensinou que eu tenho MIA no WhatsApp. Eu nem sabia disso. Eu aprendi com a outra que o WhatsApp faz conta. Também não sabia disso. Então, nós estamos falando de crianças que sabem 15, 30 vezes mais que a gente. Meus pacientes adolescentes, de vez em quando, os pais proíbem de usar o WhatsApp. Até que eu aprendi que uma paciente minha tinha 2 WhatsApps no telefone, que ela ficava online em um e não aparecia no outro. A mãe só tinha acesso a um. Ela tinha um clone do WhatsApp dela? Isso é possível? Eu sei fazer isso? Óbvio que não. Então, eles dão, como diz na roça, nó em pingo d'água. Boa. Bom, são 9h07. Nilvia ou Nilvinha para os mais íntimos? Para os queridos. Para os queridos. Que prazer, que alegria, que satisfação poder te conhecer. Que bom poder te conhecer. Sempre em tempo, né? Nunca é tarde. Sempre no tempo de Deus e nas propostas que Ele tem pra gente. Estou te passando aí agora mais um contato de um cliente. Eu cobro 50% de comissão. Então vamos discutir isso. E, não, é pouca discussão. Eu sou igual o joguinho do Tigrinho. E te passei também, eu estou passando o contato seu.
deixa eu ouvir. Peraí, que minha esposa mandou uma mensagem aqui. Eu quero mandar uma mensagem para sua esposa. Amanda. Eu quero mandar para sua esposa um abraço, que a minha irmã falou que ela é maravilhosa. Ela é espetacular. E se não fosse espetacular, ainda é linda. Aí olha só que você é uma pessoa sortuda. Eu sou milionário. Olha só. Quem mais ia me dar gêmeos? Querida, eu sou irmã de Nábia. Tô falando com ela aqui. Ó, então, eu quero te mandar o seu para o Wellington aqui também. Ó, ao vivo. Fechado. Obrigado por tudo. Obrigado por ter me atendido ontem no meio de uma consulta, no meio de um atendimento. Peço perdão, mas acho que, assim, como a gente falou mais cedo aqui, né, deu bem, deu muito bom. Olha, eu queria muito agradecer a oportunidade, principalmente a liberdade que vocês me deram para me expor, me senti muito acolhida. Quero me colocar à disposição. Eu amo dialogar, e principalmente sobre questões que são difíceis e que precisam ser discutidas. Gostaria de te fazer um convite ao vivo. Se você quiser me convidar para a gente discutir a geração ansiosa, eu adoraria, que é a dependência em telas dos nossos adolescentes. O que está acontecendo principalmente com os nossos adolescentes, porque eu atendo, Cláudio, hoje, muitos adolescentes em risco de suicídio. Infelizmente, eu gostaria de tratar outras coisas no meu consultório. Eu trato outras coisas. Eu queria tratar namoricos adolescentes, mas eu trato hoje questões muito sérias no meu consultório. E a maioria dessas questões é em torno de dependências de telas. Tenho trabalhado isso muito pessoalmente, apesar de ser muito mais barato, por exemplo, eu comprar livros digitais. Mas eu mesma tenho tentado um movimento de voltar a comprar livros físicos. Porque, como eu leio muito, é óbvio que um livro digital às vezes custa R$10, o físico 60. Então, não dá para a gente comprar tudo que a gente precisa. Mas eu me dei conta no começo do ano que para ver um filme eu precisava ir ao cinema. Porque quando eu começava a ver um filme na minha casa, eu levantava 15 vezes, eu olhava o celular, eu fazia alguma coisa. E que quando eu estava no cinema, eu não fazia isso. E eu me dei conta que eu precisava de um processo de educação, de um processo de voltar a escrever na mão. E eu tenho feito isso. Porque, como estudiosa, eu sei que esse tipo de comportamento nos emburrece. A geração atual, as pesquisas mostram que ela é menos inteligente que a geração anterior. Com a IA, a tendência é que daqui a pouco, talvez a IA mande na gente, de fato. Você vai ter que voltar aqui em breve. Vou fazer com você parecido com você faz com os seus pacientes. Marque a revisão lá na portaria, por favor. Muito obrigado, gente. Com Níbia, marque a revisão lá com Níbia. Para quem está assistindo, que prazer estar aqui com vocês e interagir. Muito bom poder te receber aqui. E a gente fecha essa edição de hoje agradecendo a você mais uma vez, ao Da Hora, a sua irmã, lá nosso abraço e carinho, né? E saúde pro João. Eu também tenho um João lá e ele é muito bom. Que o dela também seja assim. Um abraço pro seu João. Ele dizia lá, né, nasceu com boa índole, bom caráter. E a gente volta amanhã às 7 da manhã, ao vivo aqui na Folha FM com mais um Folha no Ar. Continue agora ligado com música e informação sempre de qualidade. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também no oferecimento de Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Aí troquei aí, ó, o Wellington tá mandando um abraço para você já. Eu também estou mandando. 9 horas e 12 minutos. Continue na Folha, continue na melhor.